Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Diálogos Médicos. Nós estamos fazendo a leitura, a discussão dos temas do livro Entre a Terra e o Céu, e hoje nós vamos falar do capítulo 23, que se chama Apelo Maternal. Vamos começar falando um pouquinho dele e situando um pouco do que está acontecendo. Agora, toda a equipe de André Luiz, Clarencio, Hilário, eles vão olhar um pouco mais profundamente para o caso de Zulmira e de Odila. E quem vai auxiliá-los é a irmã Clara, né? Então a irmã Clara vai com eles, então eles vão até a casa, né, de Amaro, ver como é que está a Zulmira, para que eles possam intervir diretamente no que está acontecendo, auxiliando essas duas almas, né? Odila e Zulmira. Um ponto muito importante, muito bonito, que a gente destaca agora no início desse capítulo, é que quando a irmã Clara se aproxima do leito de Zulmira, onde ela está lá debilitada, né? Lembrando que Zulmira está sendo obsidiada por Odila, né? Zulmira é a segunda esposa de Amaro, Odila é a primeira, e Odila atribui a Zulmira a responsabilidade da morte de Júlio, né? E também não se conforma aí com o fato de Amaro ter se casado uma outra vez, entendendo que ela tinha lhe roubado o lar, não aceitando a passagem, não aceitando o que aconteceu com ela. E a irmã Clara chega e começa a entoar uma prece muito bonita, muito intensa, e algo muito interessante acontece, que eu acho que vale a pena a gente olhar como um aprendizado, né? Esse livro nos traz diversos aprendizados, que é as luzes que emanam de Odila, uma quantidade enorme de luzes em todos os chakras, né? Mostrando, comprovando essa questão que a gente olha da vibração energética, que conforme nós vamos avançando a nossa escala evolutiva, de fato isso vai mudando, vai entrando em uma harmonização de chakras. Eu achei muito interessante, eu acho que vale a pena a gente olhar para esse ponto, porque eles referem que a irmã Clara consegue alcançar uma harmonização completa dos chakras. Olha que interessante que essa história rica nos traz. E a gente pode começar ouvindo um áudio da doutora Marlene, depois a gente conversa um pouquinho. De mostrar, através da sua aura, né, a sua evolução espiritual, porque ela chega com um halo dourado muito bonito, como se fosse ouro, assim, eterizado, e muitas reverberações de irradiações com tonalidades diferentes. Por exemplo, ouro e opala, róseo vivo ao azul celeste, do azul celeste ao verde claro, do verde claro ao violeta suave, que se transfundia em outros aspectos, né? No momento em que eles estão vendo essas luzes que saem do perispírito da Clara, né? Então, essa irmã é como se fosse um arco-íris verdadeiro, né? Na presença ali de vários espíritos. E interessante porque o ministro diz que ela atingiu o equilíbrio dos seus centros de força, de onde a gente conclui que quando a gente tem os centros de força equilibrados, as irradiações são luminosas e são irradiações distintas, né? De diferentes cores, formando um verdadeiro arco-íris. E aí, a gente já está com os chakras harmonizados? Conta para nós. O que vocês acham? Bom dia, Emily. Bom dia, Carlos. Bom dia, Conrado. Sempre uma alegria estarmos juntos. Emily, você sabe que esse capítulo aqui, ele é muito enriquecedor para a gente, né? Ele começa falando tanto
dessas questões energéticas e tal, e depois o final dele é surpreendente com as recomendações práticas que a gente vai ter para o nosso dia a dia, né? Mas eu preciso confessar duas coisas para você. A primeira é que eu sou um total ignorante nas cores. Tem cores aí que eles falam que eu não tenho nem ideia de como elas se apresentam, de tão bonito que deve ser, de tão vibrante que a gente deve poder vivenciar isso, né? Há exatamente 6 dias, 7 dias, nós tivemos um seminário com o Dr. Domingo Vaz do Cabo sobre o livro que ele lançou no Medinesp, que é exatamente As 7 Portas da Alma. E esse livro, não por um acaso, a capa do livro é a silhueta de uma pessoa e as cores que estão vibrando lá remetem ao arco-íris. E é importante a gente saber que isso só é possível quando todos os chakras estão vibrando em perfeita harmonia. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar isso, né? É porque agora precisa alinhar os chakras para poder ter um equilíbrio, para poder ter saúde, para poder se sentir bem. E a gente aprende isso lá no livro do Dr. Domingos de maneira muito objetiva, que a gente precisa conhecer esses centros de força. Lembrando, Emily, que esta questão dos centros de força, quando a gente conecta isso com a denominação dos chakras, né? André Luiz chama de centros de força, né? Mas as culturas orientais já conhecem isso há milênios. O Domingos trabalha com a perspectiva dos sete centros de força, e o que é muito interessante no livro é que ele mostra casos cotidianos em que a gente tem, no processo do adoecimento, um convite para que a gente possa observar o que precisamos fazer em cada um dos nossos chakras para que a gente possa se realinhar. Então, a minha resposta à sua pergunta é: não estamos realinhados, estamos ainda, além de adoecidos, né, por falta desse alinhamento, ainda muito pouco instruídos para que a gente pudesse, de forma muito presente na nossa vida, tratarmos desses chakras, né? Então, muitas vezes a tua gastrite, a tua dor de cabeça, você vai lá e toma um remédio achando que está resolvendo tudo. Mas até quando a gente vai deixar de tratar as causas? E as causas estão nesses centros de forças que fazem a conexão entre o nosso corpo físico, entre o nosso corpo perispiritual e entre todas as emanações que estão presentes no universo, né? Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui também. Bom dia, Emily, bom dia, Conrado. Essas cores, não é, que a irmã Clara está emitindo a partir dos chakras dela, né, é interessante porque a gente está mencionando cores baseado na nossa capacidade perceptiva visual, né? A gente só enxerga de todo o espectro eletromagnético, a gente enxerga uma partezinha que a gente mesmo convencionou chamar de luz, né? Que vai do vermelho até o violeta, né? E todas as cores intermediárias. Acontece que existem radiações com frequências acima do violeta e também abaixo do vermelho. E essas irradiações, na medida em que... E é interessante isso, né? A gente vem falando de um pouquinho de coisa técnica, de física, e aí agora vamos dizer assim, quanto mais amor a pessoa tem, mais vibrações, mais frequências ela amplia o espectro, né? E a gente, enquanto encarnado, a gente não consegue perceber visualmente, não é, essas frequências. Mas, se não visualmente, a gente percebe de alguma forma, ou seja, a gente recebe sim a influência dessas outras faixas de frequência, não é? Apesar da gente não ter a capacidade de perceber visualmente, mas a gente sofre a influência. Por exemplo, uma pessoa que está evoluída e que tem uma capacidade de amar maior, ela tem uma capacidade de apaziguamento. Então, num momento de
de desavença, não é? Uma pessoa que tem muito amor no coração, ela consegue resolver essa questão através dessa radiação ultra alta, não é? Que a gente não consegue perceber, mas a gente sente, não é? Então, isso sensibiliza as partes que estão envolvidas na contenda, não é? E ela acaba tendo mais força para conseguir resolver. E isso tem vários exemplos, né? Eu lembro de dois, do André Luiz, no livro No Mundo Maior, o conflito entre Pedro e Camilo, né? Não era um conflito que se podia resolver com palavras, com doutrinação comum. É preciso ter uma capacidade de amar maior, e daí chama a Cipriana para poder resolver a questão, né? E aqui a gente está vendo a mesma coisa, só troca o nome dos personagens, né? Aqui os personagens envolvidos na confusão são a Odila e a Zulmira, né? E com palavras, o Clarencio, que é um espírito iluminado, né, não consegue resolver, porque ele próprio, Clarencio, ele revela que ele não tem amor suficiente para conseguir resolver, precisa de a interferência de uma outra personagem. E aí entra a Clara, refazendo, né, aquela mesma história no Mundo Maior, onde a Cipriana veio em socorro, e agora aqui a Clara vem em socorro, né? E vale também como alerta, né, gente? A evolução passa pelo aumento da capacidade de amar, né? Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? O que a gente precisa fazer? É esse o grande desafio, né? Ensinar e aprender a amar. É para isso que a gente está aqui, em resumo. Nesse capítulo, isso é muito interessante, o quanto a irmã Clara tenta conversar. Então, esse capítulo ele é focado na conversa entre irmã Clara e Odila. Com a irmã Clara tentando fazer com que Odila entenda o quanto que estava sendo prejudicial para ela e para Zulmira, claro, mas principalmente para ela, aquele estado mental em que ela se encontrava, né, de vingança, de raiva, de ódio, fazendo com que ela permanecesse adoecida e adoecendo Zulmira. Então, Odila, né, eu acho que vale a pena aqui as pessoas lerem, porque é muito bonito, Odila, o que a irmã Clara fala para Odila, né? E ela vai tentando sempre mostrar o sofrimento que Odila está se impondo ao obsidiar Zulmira, mantendo essa vibração que vai adoecendo. Então, e aí nessa conversação, onde as duas vão trocando ali essas impressões, chega um momento que Odila fala que ela estava, na realidade, exercendo o direito dela e se vingando por amor. Aí eu achei muito interessante essa expressão, né? A irmã Clara retruca, fala, isso é possível? Se vingar por amor? Né? Então, eu acho que é uma expressão que vale muito a pena a gente aprofundar, que é essa visão deturpada que a gente tem de amor. O que é amor, né? Eu acho que isso traz uma reflexão interessante, porque nós ainda, no estágio em que nós estamos, será que a gente sabe amar de verdade? Como Jesus ensinou? Porque veja esse olhar deturpado, eu estou me vingando por amor, né? Então, eu acho que esse vale a pena a reflexão, mas antes eu gostaria de ouvir, Conrado, o áudio 2 e 3 juntos. Que nós estamos trabalhando no dia a dia para evitar o ódio, ou para evitar a malquerença, ou para predispor-nos ao perdão, por exemplo, ou ao entendimento. Essa lição bate diretamente em nós, na nossa vida diária. Será que nós estamos trabalhando o coração para, quando desencarnarmos, nós não guardarmos mágoa de ninguém e não chegarmos ao mundo espiritual com ciúme, com vingança e tudo mais? Então, essa lição é um chamamento para nós todos na vida humana, para que a gente não perca a oportunidade que está sendo nos dada,
de nós nos entendermos com os familiares, de nós desenvolvermos as qualidades do coração e deixarmos de lado simplesmente as vivências materiais propriamente ditas. Elas são necessárias, mas não priorizá-las em demasia como nós temos feito. É interessante que a gente não, eu digo por mim, não é? Passa por uma certa ansiedade, né? De ter todo esse conhecimento, de entender a necessidade da reconciliação, principalmente com os parentes próximos, né? Que não estão colocados ao nosso lado à toa, tem alguma razão, né? E é a nossa oportunidade de reconciliar. Ok, isso está entendido. Agora, passar do entendimento para a prática, talvez a gente precise trabalhar muito mais para conseguir, não é? E eu estou falando de caso pessoal, eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim, não é? Então, não é mole, gente, não é mole, mas é um caminho a ser perseguido. Por mais que a gente não consiga, mas pelo menos a gente está tentando e caminhando para a direção correta, né? Mais fácil não é, não. E é interessante nesses dois áudios que a gente ouviu, né? Principalmente no segundo, no finalzinho, a doutora Marlene fala para a gente estarmos atentos se nós não estamos perdendo muito tempo com as questões materiais. E vejam como as coisas acontecem, né? A gente sofre, a gente se magoa, a gente briga, a gente cria o sentimento do ódio, geralmente por coisas transitórias e materiais, e causando depois para a gente resgates espirituais. Então a gente vive na vida algemados a essas questões materiais, e são elas que depois nos proporcionam difíceis experiências. E se a gente conseguisse olhar para tudo isso e falar de maneira muito sincera para nós mesmos, né? Como o Carlos bem disse, claro que não é fácil, mas eu estou brigando só por isso, eu estou me perdendo, eu estou deixando de amar, eu estou deixando de conviver com aquela pessoa. E a questão que a gente vê também da vingança, nós ainda estamos realmente muito distantes de aprender o que é o verdadeiro amor, né? A gente justifica ações violentas, ações de intolerância, para não dizer, eu não fui violento, mas você foi intolerante, ações de incompreensão, em nome do amor. Eu estou fazendo, quem nunca disse ou ouviu essa frase, eu estou fazendo isso pelo seu bem, eu faço isso porque eu amo você, de uma maneira totalmente desmedida, totalmente impulsionada por, na verdade, estar atendendo aos seus desejos, à sua visão de mundo, à sua maneira de ser, né? E não vai longe, gente, para concluir só aqui. Há pouco tempo atrás, isso talvez até ainda aconteça, né? Nós estávamos, isso na verdade ainda acontece, nós estávamos matando em nome de Deus. Como se tivéssemos a prerrogativa de exterminar um outro irmão em nome de Deus, né? Não é esse Deus que a gente precisa aprender a conhecer. E é um olhar muito interessante, né? Porque eu entendo que a vida, né, coloca situações que a gente precisa estar, coloca as pessoas, coloca a situação financeira que a gente precisa estar. Então, será que nós estamos tendo olhos de ver para o que está acontecendo na nossa vida? Como o Carlos disse, a teoria a gente sabe. Será que a busca intensa pela teoria não é um mecanismo de fuga para a gente não olhar as coisas que estão acontecendo na nossa frente? Principalmente nós que somos espíritas, somos muito estudiosos. Essa é uma característica do espírita kardecista, é muito bonito, né? Mas
tudo, ele é uma ferramenta para a nossa vida, para que a gente possa viver, né? Então, será que a gente está conseguindo olhar para tudo isso, né? Essa é uma reflexão interessante para a gente pensar. Mas Odila fala uma coisa que eu só queria terminar, que eu acho que é importante. Ela ressalta o fato de que Odila está olhando para o sofrimento dela. Tudo aquilo que ela está fazendo é sobre ela. Será que ela olhou para o Amaro? Será que ela olhou para o Júlio? Será que ela está se colocando no lugar da Zulmira? Então, como a gente age sobre a gente, que é o egocentrismo. Então, vamos colocar, acho que é rapidinho o áudio da doutora, só para a gente fechar esse pensamento. Outra coisa que ela ensina aqui nessa lição, e que eu julgo muito importante, você se colocar no lugar do outro. Porque ela pergunta, você já imaginou se você estivesse no lugar da Zulmira? Exatamente. Experimentando as mesmas dificuldades? O que você gostaria? O que você gostaria que os outros te fizessem? Né? É essa situação também que ela coloca para a nossa vivência no dia a dia da nossa casa, do lar doméstico, né? Eu costumo pensar, né? Colocar essa máxima, fazer ao outro o que gostaria que fizesse para você mesmo. Empatia é a chave de muitos problemas, né? Nós ainda temos muito que treinar sobre empatia, né? Então, a gente poder olhar para a nossa fragilidade e poder acolher a fragilidade do outro e assim crescermos juntos, frágil que somos ainda, perto do aprendizado do amor. Mas, infelizmente, temos que finalizar. E eu agradeço muito, meu querido Conrado. Obrigada, Conrado. Obrigado, Emily. Sempre uma alegria. E meu querido Carlos Augusto. Muito obrigada, querido. Eu também agradeço. É uma satisfação participar do programa com vocês. A gente é levado, não é, a raciocinar, a refletir a respeito, né? E só uma última reflexão, Emily, que eu gostaria de deixar. Todas essas palavras, né? Todos esses argumentos são passíveis de sensibilizar a nossa alma, não é? Mas também um contra-argumento poderia ser, você está falando isso de empatia, né, de se colocar no lugar da outra pessoa, é porque você não está passando pelo que eu estou passando. Se essa outra pessoa tivesse feito com você o que ela fez comigo, você não estaria falando assim tão boazinha. Então, esse tipo de retórica, esse tipo de argumentação, que é muito importante, é muito inteligente, ele sozinho não é suficiente para demover um infrator de uma infração, né? Porque na cabeça da Odila, ela está fazendo o que ela tem direito de fazer por conta do que ela acha, olha a complexidade disso, do que ela acha que a Zulmira fez para ela. O mal que a Zulmira fez para ela está resgatando na mesma moeda ou em a outra moeda mais poderosa. E se alguém chega para Odila e explica para ela com toda a calma, com toda a paciência, todas essas coisas, ainda assim talvez ela não consiga ser demovida dessa ideia. Então, o que tem que fazer? Tem que adicionar às palavras o sentimento. É por isso que a irmã Clara foi chamada. Porque a irmã Clara, além de saber falar, de ter uma argumentação eficiente, a irmã Clara também ama. A irmã Clara fala de uma forma um pouco mais eficiente. Talvez as palavras sejam as mesmas, mas a influência que essas palavras têm no outro, elas não influenciam somente o cognitivo, somente a inteligência do outro. Elas influenciam também o coração do outro. Através de um coração que ama, ele consegue promover mudanças num outro coração que estava empedernido, que estava endurecido, não é? Então, daí a grande importância de um personagem, de uma personagem que ama para conseguir resolver esses pepinos com P maiúsculo, né? Que eu quero deixar para todos vocês um grande abraço, que a gente possa se ver na próxima semana, porque a coisa continua e vai ficar mais séria. Obrigada, gente. Até a próxima.